Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, a gente vai para mais uma partida do livro do Mikhail Tal, A Vida e os Jogos de Mikhail Tal. Essa partida ela aconteceu em 1954, durante o torneio de times júniores da União Soviética. O Tal joga contra Janis Vissovics, eu acho que deve ser assim que pronuncia. Aqui o Tal está jogando de brancas, o Vissovics está jogando de pretas. E antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal. Pessoal, não esquece de deixar o joinha, que é muito importante, ajuda bastante. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. E se você gosta do conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal, tá bom? Então, bora lá! Como eu tinha dito antes, pessoal, aqui o Tal tá de brancas, ele abre com D4, o peão dama. Cavalo F6, C4, G6 e aqui a gente vai para uma defesa índia do rei. Cavalo C3, bispo G7 em fianqueto, E4, D6, F3, roque, bispo E3, E5 e aqui já um ataque no centro, D5. Então aqui o Tal não troca os peões, ele avança o peão para ganhar mais espaço. E esse é o nosso último lance de livro. Seguindo agora, cavalo E8. E é legal esse cavalo E8, que a ideia é avançar, né, o peão aqui de F. Então o cavalo sai dando espaço para o peão avançar. Hoje em dia não se joga muito mais isso, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Hoje em dia o pessoal joga mais com C6, tá? Para poder atacar o centro aqui, liberar mais espaço para as peças pretas aqui, tá? Mas, claro, aqui o Vissovics ele seguiu com cavalo E8, dama D2 desenvolvendo. E qual é a ideia do Vissovics? Por que ele quer avançar o peão de F aqui? Porque tá claro que o Tal ele vai fazer o grande roque, e ele já fez o roque pequeno. Então agora quem atacar primeiro provavelmente leva a partida. Então ele não perde tempo e segue com essa ideia de F5. Então aqui F5, grande roque pelo Tal, F4, atacando o bispo, bispo F2, cavalo D7 desenvolvendo, cavalo de G E2 desenvolvendo, cavalo B6, dama D3 e G5. E parece um pouco estranho aqui, né? Fala, pô, o Vissovics está avançando o peão aqui, outro peão aqui da coluna G que faz a cobertura dos peões do rei. Complicado, né? É complicado, mas qual é a ideia dele? É inutilizar aqui o bispo de casas escuras do Tal, né? A gente vê que ele fica bem trancado aqui, ele não tem muito o que fazer. Então essa é a ideia por trás desse lance. Seguindo aqui, rei B1. Então o Tal aqui ele simplesmente traz o rei para ajudar na proteção aqui do peão de A2, junto com o cavalo. Bispo D7 desenvolvendo, cavalo C1 manobrando, C5, D toma C6, B toma C6, C5 atacando o cavalo, cavalo C8. E aí você pergunta, pô Felipe, não dá para tomar aqui o peão de C5? Olha pessoal, até dava, tá? Voltar aqui, ao invés de voltar o cavalo, dava para fazer tranquilo aqui, D toma C5, que inclusive é o melhor lance na posição. Por que o Vissovics não tomou? Provavelmente porque ele não queria dobrar peão, né? Provavelmente foi isso. Por isso que por isso que ele voltou o cavalo e não quis capturar o peão. Então aqui seguindo, como seguiu na partida, cavalo C8, C toma D6, cavalo de E toma D6, bispo C5 atacando o cavalo, torre F6, bispo E2, dama C7, cavalo B3, terminando aqui a manobra do cavalo, bispo E8, cavalo D5, e aqui o Mikhail Tal vai pro sacrifício, né, pra cima Mikhail Tal. E aqui, bom, o Vissovics ele não perdoa, né, ele captura o cavalo, então ele faz aqui C toma D5, mas agora vem aqui o lance por trás daquela jogada, né, do cavalo. Dama toma D5 cheque, e aí a problemática é que tá caindo a torre na sequência. Então depois de cavalo F7 cobrindo, dama toma 8, mas aqui o Vissovics, esperto pra caramba, um jogador muito bom, ele segue com bispo C6, agora trancando a dama do Tal, e a gente pode olhar que não tem para onde ela fugir. E agora, Mikhail Tal, o que fazer?
Ele segue aqui com bispo B6, atacando a dama do Wissowics. Então, A toma B6, o Wissowics captura o bispo. Torre C1, cravando o bispo. O Wissowics ele segue com bispo toma em A8, então cai a dama do Tal. Mas, o Tal segue com torre toma C7 e cai a dama do Wissowics. Se a gente olhar aqui depois de toda essa loucura aqui no tabuleiro, a gente vê que a questão material tá igualitária, né? Vamos colocar assim. Talvez o Wissowics esteja um pouquinho melhor na questão material, porque ele tem aqui duas peças menores por uma torre. Então, se a gente for fazer a contagem aqui, é uma torre para cada um, duas peças menores, e aí você pode escolher aqui o bispo e o cavalo, e uma torre por duas peças menores. Então, se a gente for ver a questão material aqui, está bem equilibrado. Porém, a problemática aqui é a continuação. Então, o Wissowics ele segue com torre C6 agora, propondo a troca das torres. O Tal segue com torre C1, torre toma C7, torre toma C7, cavalo de C D6, cavalo D2 manobrando, bispo F8, bispo C4, B5 atacando o bispo, bispo em E6, rei G7, A4, rei F6 atacando o bispo que está desprotegido, bispo toma F6, cavalo toma F6, A toma B5 e agora o Tal ele tem um peão passado, perigosíssimo. Vamos ver como é que o Tal segue com isso aqui. Então bispo B4, cavalo C4, G4, agora atacando aqui essa estrutura de peões na ala da dama, na ala do rei, perdão, na ala do rei, não é a ala da dama. Torre A7, agora atacando o bispo, G toma F3, G toma F3, trocaram seus peões, bispo toma E4, cheque, F toma E4, cavalo G5, B6 avançando o peão, então ele não está muito preocupado ali com a questão material, ele quer avançar o peão e promover, bispo C5, cravando o peão, aí o que que o Tal faz? Torre A6, aqui tá no jeito. Cavalo E6, o Wissowics ele não sacrifica o bispo para capturar o peão. B7, avançando o peão. E nessa posição, pessoal, aí sim, o Wissowics abandona. Ele joga a toalha, mas por quê, né? Você me pergunta, Felipe, vai promover, tá, pessoal? O peão aqui não vai ter o que fazer. Então, a possível continuação aqui, para entender um pouquinho melhor, daria para seguir com um rei em G5, já que não vai segurar o peão. Traz o rei aqui um pouco mais para perto desses peões. Depois de B promovendo para a dama. E aí acabou. Não tem muito mais o que fazer, né? Você tem duas peças menores por uma torre, um cavalo, uma dama. Não tem como continuar, né? Aí não tem jeito, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no relatório do chess.com. Olha a precisão do Tal, pessoal. 91.5. Olha, uma baita precisão. O Wissowics fez 78.8. E a gente pode ver aqui que em precisão a gente teve 2 para o Tal, 5 para o Wissowics, 3 erros para o Wissowics e teve uma gafe para cada um. Né? Então aqui o Tal também cometeu um erro muito feio. Se a gente olhar no gráfico aqui, o Tal começou bem, foi ganhando uma vantagem no início da abertura, no meio do jogo. Foi ficando bem legal aqui, quase 4 pontos de vantagem. Só que em um momento ele cometeu um erro, uma gafe muito feia aqui, que ele ficou em desvantagem contra o Wissowics. Mas o Wissowics ele não foi fazendo os melhores lances, né? Ele cometeu uma gafe, onde o Tal recuperou vantagem. Depois ele cometeu um outro erro e aí acabou, né? O Tal foi lá e rematou a partida. São esses 3 lances aqui que eu queria pontuar com vocês, tá? A gafe do Tal, a gafe do Wissowics e o erro do Wissowics ali, onde o Tal rematou a partida. Então, bora pro tabuleiro. Bom, pessoal, aqui a gente está indo para o 21º lance e a gente vai primeiro para a gafe do Tal. E qual foi a gafe do Tal? Por incrível que pareça, pessoal, foi cavalo D5, né? O sacrifício aqui de cavalo. Por mais que para um jogador humano pareça legal esse lance, uma vez que o peão captura e depois a dama está recapturando com cheque e a torre caindo na sequência, que parece um bom lance, tem a complicação de como seguiu aqui, que a gente viu que o bispo entrou depois atacando a dama e ela ficou presa. Então, por isso que não é um bom lance. E a Engine não gosta desse lance e ela acha que é uma gafe. Claro, para um jogador humano, até parece que é jogável, né? Não é um lance tão ruim assim. Mas a Engine é Engine, né? E ela fala que foi uma gafe do Tal. Então, voltando aqui, qual seria o melhor lance para o Tal na posição? Aqui seria o simples torre D2.
com a ideia de dobrar as torres e botar pressão agora no cavalo aqui de D6. Claro que aqui as pretas poderiam seguir com o cavalo B7, tirando o cavalo aqui da fogueira, mas depois aqui de um bispo F2, voltando o bispo que está atacado pelo cavalo, aqui o jogo segue um pouco melhor para as brancas devido ao desenvolvimento das peças e do rei das pretas aqui, que não está tão bem defendido, né? A estrutura de peões dele aqui já está um pouquinho defasada. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na gafe do Wissowick. Pessoal, seguinte, aqui entra naquilo que eu comentei antes. A dama do tal tá presa e o Wissowick aqui, depois do lance a toma B6, o tal seguiu com o lance aqui torre C1, cravando o bispo para o bispo não capturar a dama. Caso capture, tá caindo uma das pretas na sequência. Então esse foi o erro. O Wissowick ele capturou a dama, então ele não deveria ter capturado. Você fala, pô Felipe, mas a dama tá aqui e tal, não vai capturar? Não tem vantagem nenhuma nisso, pessoal. Aqui você só vai trocar as peças, né? Então depois de bispo toma aqui em A8 caindo a dama, vem torre toma C7, captura a dama do mesmo jeito e não tem nenhuma vantagem significativa com isso. Por isso que é um erro. Então voltando aqui, o que o Wissowick deveria fazer? Aqui a gente já vê que a dama das brancas está aqui trancada, está numa posição muito difícil. A única casa que está sobrando para ela que é a casa de A3 e a casa aqui de A6. Então o legal seria que, por exemplo, seguir, que é um lance muito difícil de encontrar, mas né, é seguir aqui um lance bispo F8, que aí você já tira a casa de A3, só sobra a casa de A6 para dama. E aí depois de dama A6 aqui fugindo, daria para seguir com o cavalo A7, trazendo as peças para o jogo. Depois de dama D3, tirando a dama da fogueira, um B5 aqui, e agora a vantagem do ataque é das pretas. Então a gente vê que aqui a dama ela vai começar a ser alvo de ataques, e as pretas estão conseguindo agora manobrar e deixar as peças mais ativas. E agora a gente pode ver que essas 4 peças menores aqui estão jogando muito mais, inclusive do que a torre que já está desenvolvida e a torre que não foi desenvolvida ainda de H. Então aproveitar essa iniciativa aqui e ir para um ataque. Então por isso que ele não deveria ter trocado as damas. Agora vamos dar uma olhada no erro, onde foi o erro derradeiro do Wissowick. No 26º lance, depois de torre tomar C7, capturando a dama das pretas, o Wissowick ele fez o lance torre C6. E aí entra aquilo que eu comentei antes, pessoal, que o Wissowick ele está um pouco melhor, ele deveria aproveitar para continuar atacando, desenvolver peça e não ficar trocando peça, para ele não é bom. Então esse foi o erro derradeiro dele aqui, ele não deveria ter trocado as torres. O que ele deveria ter feito, voltando aqui, melhor para ele era seguir com um cavalo de C em D6. E agora a gente consegue controlar mais casas aqui, então você pega o bispo, tá bem ativo, cavalo atacando aqui essas casas, o cavalo atacando as outras. Temos aqui o peão bem ativo também. Então aqui as peças menores do Wissowick estão jogando bastante. O melhor que dava para fazer aqui de brancas é seguir com torre de HC1, terminando de desenvolver a torre. Mas depois de um bispo F8 aqui, já trazendo algumas ameaças na posição, o tal poderia seguir, por exemplo, com torre em A7 aqui, atacando o bispo que está desprotegido. Mas depois de bispo aqui em B7, agora fica até ruim para a torre, né? Para onde vai sair? Não tem a casa aqui de A8, não tem a casa de A6, não tem a casa de A5. Vai ficar uma situação meio complicada, só teria a casa de A4. Então todas as peças menores aqui do Wissowick estariam jogando bastante. Ele teria que fazer o quê? Como eu disse, não trocar a torre e desenvolver as peças aqui e ir trancando pouco a pouco aqui a vantagem de espaço das brancas. É claro, aí ele teria uma boa vantagem. Porém, o Wissowick não encontrou essas continuações, ele não encontrou essa ideia para poder aplicar no jogo e acabou ficando mal e perdeu a partida. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!